Neste vídeo, vamos continuar o desenvolvimento da caixa de mensagem personalizada. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor. No editor, acessem o arquivo formcliente-js. E depois das referências aos botões de comando, nós vamos referenciar as divs da caixa de mensagem. Var, eu vou chamar esta variável de caixa MSG. Vai ser igual, e aí podemos copiar esta parte da linha de código do btn excluir. E dentro das aspas duplas, nós precisamos informar o ID da div. Então acessem o arquivo formcliente.html. Localiza a div caixa MSG e copia o ID. Volta nos códigos e altera dentro das aspas duplas. Podem copiar esta linha de código e colar logo abaixo. E agora vai ser o título. Título MSG. Arquivo formcliente, copia o ID da div. Volta nos códigos e altera dentro das aspas duplas. Copia a linha de código e cola. E agora vai ser o corpo. Corpo MSG. Arquivo formcliente, div corpo MSG. Copia o ID, volta nos códigos e ajusta dentro das aspas duplas. Copia esta linha e agora vai ser o rodapé. Rodapé MSG. Arquivo formcliente, copia o ID da div. Volta nos códigos e altera dentro das aspas duplas. Beleza, referenciamos as divs. Agora nós precisamos fazer um botão de comando para fechar a caixa de mensagem. Var, eu vou chamar esta variável de btn fechar. Vai ser igual, abre e fecha aspas simples, e dentro das aspas simples, menor, objeto, button, espaço, comando class, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, eu vou colocar orange, que é laranjado, ou seja, a cor de preenchimento do botão de comando vai ser laranjado. Fora das aspas duplas, nós vamos acionar o evento onClick, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada fechar, que vai ser responsável por fechar a caixa de mensagem. Abre e fecha parênteses, e agora, fora das aspas duplas, na função fechar, nós vamos definir o estilo do botão de comando. Então, propriedade style, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar o comando cursor, pointer, para exibir o ícone de mãozinha quando o usuário parar o cursor sobre o botão. Fora das aspas simples, vocês vão colocar mais e pressionar a tecla Enter para continuar a digitação do código na próxima linha. E na próxima linha, abre e fecha aspas simples,
precisa ser aspas simples. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o título do botão, mas o título eu quero em negrito. Então, menor, tag B, maior. E aí já podemos fechar a tag B, colocando menor, barra, tag B e fechando com maior. E dentro das tags B, nós vamos colocar, deixa eu dar um espaço para facilitar a visualização. Nós vamos colocar a tag fonte. Então, menor, tag fonte, espaço, color, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai a cor que nós queremos colocar para o texto. Eu vou colocar black, que é preto. Fora das aspas duplas do black, propriedade size, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar 5 pixels. Fora das aspas duplas, maior, para fechar a primeira parte da tag fonte. E depois do maior, vem o título do botão, que no nosso caso vai ser fechar. E aí precisamos fechar a tag fonte. Então, menor, barra fonte e fecha com maior. E a tag B já está fechada. E depois da tag B, nós precisamos fechar o objeto button. Então, menor, barra, objeto button e fecha com maior. E fora das aspas simples, fecha com ponto e vírgula. Beleza, fizemos o botão fechar. Agora eu preciso de uma variável para identificar se a caixa de mensagem está visível. Var, eu vou chamar esta variável de MSG visível. Vai ser igual, por padrão, a vazio. Abre e fecha aspas duplas, que quer dizer vazio. E fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos fazer uma função para exibir a caixa de mensagem. Function, eu vou chamar esta função de caixa msgbox. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, parâmetro m, que vai conter o texto para a caixa de mensagem. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E agora, nós vamos trabalhar com a variável caixa MSG. Copia e cola dentro da função. Caixa MSG ponto style ponto display. Display igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, comando block para exibir esta div. E fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos da variável título MSG. Copia e cola depois da caixa MSG. Título.inner, cuidado, que agora é inner com 2 N's, e HTML em caixa alta, igual, e abre e fecha aspas duplas. E o título da mensagem vai ser aviso. Dentro das aspas duplas, vocês vão colocar o texto para o título da mensagem. Fora das aspas duplas, fecha com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos do corpo da mensagem. Copia a variável corpo MSG. Corpo MSG, ponto inner,
HTML. Vai ser igual, e aí nós vamos colocar a variável m, que vai estar com o texto para ser inserido no corpo da mensagem, e fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos inserir o rodapé. Variável rodapé MSG. Copia e cola. Rodapé MSG, ponto inner, HTML. Vai ser igual, e no rodapé da mensagem, nós vamos colocar o botão fechar. Variável btn fechar. Copia e cola depois do sinal de igual e fecha com ponto e vírgula. E aí, nós precisamos informar que a mensagem está visível. Então, podem copiar a variável MSG visível. Já já, vocês vão entender a utilidade desta variável. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar sim. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, fizemos a função para exibir a caixa de mensagem. Agora nós precisamos fazer uma função para fechar a caixa de mensagem. Então podem copiar o nome da função que nós colocamos no botão fechar. Function e cola o nome da função. E abre e fecha chaves. E dentro desta função, nós vamos ocultar a div caixa MSG. Então, vocês vão copiar esta linha de código e colar na função fechar. Mas agora, nós vamos alterar para none, para ocultar a div caixa MSG e também todas as divs dentro dela. Prosseguindo, podem copiar a variável MSG visível. E aqui nós vamos alterar para vazio, ou seja, se foi fechado, não está visível a caixa de mensagem. Então, a função fechar é esta aqui. Nós fizemos a função e acionamos ao clicar no botão fechar. Prosseguindo, agora nós vamos fazer um procedimento para fechar a caixa de mensagem quando ela estiver visível, utilizando a tecla ESC. Então, document.add event listener. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar o evento keydown, ou seja, quando for pressionado uma tecla. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí nós vamos fazer uma função. Function, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, parâmetro event. Fora dos parênteses do event, abre e fecha chaves e pressiona Enter. Depois deste último parênteses, podem colocar ponto e vírgula. E agora nós vamos copiar a variável MSG visível. E dentro desta função, nós vamos fazer um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável MSG visível. Se for igual, e abre e fecha aspas duplas. E aí vocês vão colocar o texto que foi colocado para a variável. Se for igual assim, copia e cola dentro das aspas duplas. Se entrou neste if,
nós precisamos verificar se o usuário pressionou a tecla ESC. Então, nós precisamos de mais um if. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, nós vamos colocar o parâmetro event. Event.key, para identificar qual a tecla que foi pressionada. Igual, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, vocês vão colocar escape, que se refere à tecla ESC. Se entrou neste if, significa que a mensagem está visível e que o usuário pressionou a tecla ESC. Neste caso, nós vamos acionar a função fechar, para fechar a caixa de mensagem, e fecha com ponto e vírgula. Beleza, fizemos a nossa mensagem personalizada. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Podem copiar a função caixa msgbox. E vocês vão descer até localizar a função salvar. E agora no if, nós vamos fazer o seguinte. Antes do return, colar a função caixa msgbox. Podem pegar a variável m e logo acima, var_m vai ser igual, e aí podem copiar o texto da mensagem alert e colar depois do sinal de igual, e fecha com ponto e vírgula. A função caixa msgbox podem fechar também com ponto e vírgula. E a mensagem alert podem deletar, não precisamos mais dela. Podem copiar estas duas linhas de código e agora nós vamos trocar também esta mensagem alert. Mas aqui o texto para a mensagem vai vir da variável R. Então vai ficar desta forma. Beleza, pessoal? Fizemos a caixa de mensagem. Salva as alterações e vamos testar para ver se vai exibir corretamente a caixa de mensagem. Não coloquei informações. Clicando no botão salvar, show de bola. Precisa preencher todos os campos. Vamos ver agora. Cliente eu vou colocar Marcos, CNPJ, CPF, qualquer número, contato também, CEP também, rua, bairro, cidade, estado, e-mail e observação. Preenchi todas as informações, clico no botão salvar. Vamos ver. Beleza, cliente já cadastrado. Então retornou a caixa de mensagem. Deixa eu trocar. Vamos ver se este número já está cadastrado. E aqui eu vou colocar Marcos Novo. Salvar. Agora precisa salvar o registro. Registrado com sucesso. Beleza, pessoal. Nossa caixa de mensagem está funcionando corretamente. Quem conseguiu fazer a caixa de mensagem, comenta sim no vídeo. E até a próxima aula.